Os livros da magia, a história completa. Do canal Nerd All Stars, patrocinado pelo nosso queridíssimo Iago. É isso. Fala galera, hoje é dia de Os Livros da Que a gente pula a opinião dele. Não é meme. mais poderoso dessa era. E mesmo que Tim não acredite na magia, com certeza Peraí que eu pulei e não entendi nada. Hunter é um garoto aparentemente normal, mas na verdade ele tem algo de diferente que nem ele sabe ainda. Ele é potencialmente o mago mais poderoso dessa era. E mesmo que Tá de Tim boa agora. não acredite Vá na abaixo, magia, agora não. com certeza a magia acredita nele. Que isso? Os Livros da Magia é um quadrinho lançado pelo selo Vértigo, e por essa ligação tem vários personagens do núcleo místico da DC aqui. Por isso, eu já fiz um vídeo listando os 12 maiores manipuladores de magia da editora. Eu acho que é interessante que você assista esse vídeo primeiro para conhecer um pouco mais esses personagens não O vi, Iago né? não que surgem patrocinou. por aqui, que talvez você ainda Veio não o Iago. conheça. Então o link pro vídeo tá aqui na descrição. Mas se você já Maldito assistiu, Iago. se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. Ela adorou, E agora Caô. sim, Só usa vamos pra a história. camiseta do Corinthians. Não Senta é, aí. porque nada tá me cabendo. A história começa com 4 seres ligados à magia, discutindo sobre o futuro de uma criança. Um garoto de 12 anos que andava de skate pelas ruas de Londres tranquilamente, sem saber que ele é potencialmente o mago mais poderoso dessa era. O seu nome é Timothy Hunter. Os 4 místicos eram o Vingador Fantasma, que se preocupa com a direção que o garoto seguiria ao despertar o seu grande potencial, pro lado do bem ou do mal. O Doutor Oculto também se preocupava em canalizar o aprendizado do garoto pro lado místico. Mr. Io, na verdade, sabendo do potencial da criança, sugere que eles o matem antes Voltou, que o Gustavo. seu poder caia nas mãos erradas. E por último, John Constantine, que estava ali, mas que na verdade não queria nem ter sido envolvido nesse assunto para começo de conversa. Os 4 se denominam como a Brigada dos Encapotados. Dos encapotados. Andando tranquilamente com seu skate, Tim é abordado por Mysterio, perguntando se o garoto acreditava na magia. Claro que isso assusta Tim, que corre dali, mas ele dá de cara com o Doutor Oculto e com o Vingador Fantasma, 2 homens estranhos de chapéu e sobretudo. Até que, no meio da correria, John Constantine segura Tim e diz que gostou do seu skate. Um pouco menos assustado com o que aparentemente era o mais normal dos 4, Constantine diz que tá tudo bem e apresenta os seus companheiros com os seus codinomes como Doutor Oculto e Mr. Io. O garoto vendo que estão querendo Não sequestrar. pode lhes dizer o seu nome de verdade, porque a primeira regra da magia é que nomes têm poder. Mesmo que John Constantine não siga muito bem essa regra. Mais tranquilo agora então, o Vingador Fantasma pode explicar pro garoto o que tá acontecendo. Primeiro ele pergunta de novo se Tim acredita em magia. Mas ele diz que não muito. Magia é só truque, tipo mágica. Caraca. Então, pra mostrar que ele tava errado, Vai o fazer um Doutor balão. Oculto pega o ioiô que Tim carregava no bolso e o transforma numa coruja. O que Carai. Tim acredita ser um truque legal, mas na verdade aquilo era magia. Com isso, o Vingador Fantasma oferece um passeio pelo tempo para que Tim veja a magia com seus próprios olhos. E curioso e impressionado com o que aconteceu com o seu ioiô, Tim aceita o passeio. Passando por um enorme portal, Tim, levando a sua coruja ioiô no seu ombro, é levado ao passado, mais precisamente ao início de tudo. Eles estão ali como espectadores, Caraca. levados pela magia, onde Tim pode ver estrelas se formando, planetas nascendo, uma guerra nos céus onde um anjo se rebelou e foi jogado do paraíso. Esse era Lucifer Morningstar. Tim vê inclusive outros anjos reunidos, os arcanjos pairando sobre o firmamento. Na Terra, Tim vê os primeiros humanos surgindo, evoluindo e há 50 mil anos atrás, sociedades caindo como a Atlântida. Mas Atlântida não seria a única a cair na história da humanidade. Existiram outras sociedades e culturas extintas como no Egito e no Japão.
E em todas elas, a magia era vista de formas diferentes, porque a magia estava em toda parte. O fogo para os Neandertais, visões de fantasmas ou a caça às bruxas, tudo isso era visto como magia. E num desses lugares que eles passam, Tim conhece um dos maiores magos das eras passadas. Ele conhece um ainda jovem Merlin. Merlin é tão poderoso que vê aqueles dois seres caminhando pelo tempo e conversa com eles. Só o Merlin só. Merlin foi o mago mais poderoso da sua era, o mais habilidoso manipulador de magia que existiu. Ele era tão poderoso que, inclusive ainda jovem, já sabia o que iria acontecer no seu futuro, mas mesmo assim ele precisava segui-lo. Impressionado em ver como Merlin era poderoso, Tim Gente, e quem o que é Vingador Merlin? Fantasma continuam a sua Quem que é Merlin? Você não conhece Pra Merlin? saber. Amor, Merlin foi, tipo, o melhor espadachim da época dele. Tá ligado? Ele pegava, só que Cala ele a lutava boca, com um pedaço todo de osso. Ele dava ossada na cabeça das pessoas e as pessoas desmaiavam, de tão forte que ele era. Você não sabia? Vai te ferrar, mano. É sério. Pergunta no chat. Aham. Cara, eu amo quando a Flávia não sabe de algo que eu posso inventar algo muito bizarro pra ela. Tipo, essa história, mano, é muito bizarra. Por Eu acaso posso inventar. existiu mago na vida real? Fazia o quê? Jogava bruxaria nos outros? Jogava poder? Como assim, gente? Como assim existiu mago na vida real? Não faz sentido nenhum. Ele era chamado de mago? Ele fazia o quê? Misturava umas plantas? Magia. Mas é aquele esquema, né? Tipo, era magia? Ou era tipo, ó, fiz um balão, hein? O mago era o mestre do mago. Merlin era o mestre dos Só? balões. Era o mestre dos magos. Era o mestre dos magos dos balões. Ah, gente, vocês nem sabem também. Vamos continuar. Pior que eu também não sei se ele existiu ou não. Porque quando apareceu o Merlin, eu juro... O Merlin! Como se fosse uma figura histórica muito foda. Mas é porque o Merlin, tipo, ele tá em tudo, tá ligado? Várias obras, é por isso que eu acho muito foda quando ele aparece. É tipo o Sherlock Holmes. Entendi. Em questão, assim, de aparecer em vários lugares, o Sherlock aparece, né? Merlin também aparece em vários lugares. Entendi. Tipo, exemplo, Merlin na Natsu. Uhum. Merlin em... Onde aparece mesmo? Esqueci agora. Eu achei que era só um nome comum. Ah, em Fate, que a gente viu. Ah, é verdade. Aquele do cabelo brancão lá, lembra? Jornada. Mas o fantasma explica que poderoso não é a palavra certa quando o assunto é magia. Habilidade, conhecimento e manipulação é o que definia um mago poderoso ou não. Isso deixava Tim fascinado e cada vez mais ele queria saber mais sobre o assunto. Mas ele vê como as pessoas matam o que temem. Por isso houve a caça às bruxas. Por isso muitos magos viveram escondidos por séculos. Além de que a queda de Atlântida já fez muito da magia no mundo se perder no fundo das águas. E com o crescimento da ciência, houve cada vez mais a queda da magia. Porque a ciência é algo que acontece no universo que se pode explicar. Então é mais fácil de entender. A magia é o oposto, é algo inexplicável. Então ela foi sendo deixada de lado. Chat, pergunta séria. Vocês acreditam em coisas sobrenaturais? Qual a graça? Você perguntando isso totalmente do nada. Não, é magia. Coisas sobrenaturais, tipo No geral, espíritos. espírito, magia, sei lá, ET, não sei. Coisas sobrenaturais. Porque eu sei que tem cada pessoa. Tem pessoa que acredita, tem pessoa que não acredita. Tem pessoa que tanto não acredita como acredita. Tipo, tá em cima do muro, tá ligado? Acho que todo mundo tá meio em cima do muro, tipo... Ao mesmo tempo que você não acredita, você tem medo. Você assiste um filme de terror e fica com medo depois. Então você acredita um pouquinho. Não sou ateu? O que tem a Esses ver? tempos eu tava falando com a Poshpa perguntando se ela era um Skywalker e ela tava me olhando com uma cara muito de parecendo que ela era mesmo. E aí eu acho que ela é ainda. E eu Ateu fiquei não com medo acredita dela. em coisas sobrenaturais? Tipo, coisas sobrenaturais é considerado algum tipo de religião? E eu não tô sabendo? Hã? Oxe, mas ateu não é só pra religião. Eu não sabia, achei que era só pra religião.
Não sabia, real. Não é tipo, não ai, sabia. não acredita em Deus. É tipo, é uma pessoa cética sobre a maioria das coisas, né? Sabia não, real. Sou ateu Eu de não- pagar imposto. Eu quero não acreditar, mas eu de certa forma acredito. Eu queria não acreditar, porque eu penso que, tipo, se você não acreditar, não vai existir. Mas aí, às vezes, eu fico com medo. Eu sou diferente. Eu não acredito, mas queria que existisse. Coisas sobrenaturais no geral. Deus. Não coisa ruim. Sobrenatural não em si é ruim. Tipo, poder falar com os mortos. Tem coisas ruins, tem coisas boas. É meio complicado, né? Né? Eu lá quero falar com o morto? Ah, o seu gato que morreu. E daí? Faz um carinho nele, assim, no espírito. Ué, falar ou é tocar em quem morreu? Falar. E se ele aprendeu... Miau, miau, miau. Se ele aprendeu português na vida, Miau, miau, miau? na vida de espírito dele. Ah, sim, o que você falou? Miau, miau, miau. É foda, né, amor? Falar com o meu gato é complicado. Sei lá, eu não pensei em nenhum morto. A sua avó. Nossa, amor, não pensei em nenhum morto. A sua avó. Caraca! Do nada, assim. Sabe que meu pai tá vendo isso aqui, né? Não! Você tá vendo que meu pai tá vendo isso aqui? Você tá faltando respeito com a minha avó. Isso é falta de respeito com a minha avó. Para! Pai, você tá Deus, vendo, pai? Você tá cara. vendo? Não, se você pudesse falar com a sua avó, você não ia querer? Não. Por quê? Porque eu já superei. Não, mas não é questão de superar, É. só pra dar um oi. Não. Oi, como é que tá Se aí a você vida? fala com um morto que você era muito próximo, vai voltar tudo na sua cabeça. Eu já superei. Morresse, você ia querer falar comigo? Não. Se eu tivesse superado, não. Nem um pouco. Se eu já superei a morte, por que eu vou querer ficar falando pra voltar superar. todo o trauma Mas, de tipo novo? assim, na semana que a pessoa morreu, você já pode falar com ela. Eu não, vou fazer o quê? Nossa vida, se você não tivesse não atravessado aquela rua, se aquele ônibus tivesse atrasado 10 segundos... Que horror. Mas e se fosse tipo um telefone que sim, que você pode ligar pra pessoa e conversar de vez em quando? Não é legal? Tipo o quê? Ah, oi, como é que tá a vida aí? Do espírito? Não, prefiro seguir minha vida. Viu algum famoso? Não sei. Imagina, eu quero seguir minha vida e toda semana eu tô lá conversando contigo. Entendi. Ele quer seguir a vida dele. Sim, Não, Sim. você não vai seguir sua eu vida. vou seguir minha vida, amor. Pois sabe que se eu for um espírito, eu vou puxar teu pé toda noite. Eu vou ficar te olhando. Eu vou... Nossa, eu vou fazer tudo de ruim que puder. Tá bom, problema é seu. Vou deixar tua geladeira aberta de madrugada pra gastar mais luz. Caraca, esse é o tipo de maldade que você pensa? Eu vou deixar a geladeira aberta pra você pagar mais energia, caramba. Nossa, ela é muito má, hein, chat? Você é louco. É algo inexplicável. Então ela foi sendo deixada de lado Ai, cada ai. vez mais. Mesmo assim, existiram ótimos magos no correr da história, como Kent Nelson, o hospedeiro do Senhor Destino. Houve também, por exemplo, o grande Giovanni Zatara, que fazia Esse eu não apresentações conheço. de mágica, mas que era um disfarce para sua real magia. Ó, aí, ó, fala dos Assim, mágicos. o Vingador Fantasma e Tim voltam ao lugar e tempo de onde saíram, ao encontro do resto da Brigada dos Encapotados, onde Tim diz que gostou do passeio, mesmo que ele tenha vomitado no caminho, mas ele estava pronto para continuar. Só que agora o passeio era no presente. Ah, claro, o seu Pedro. guia seria John Constantine. John leva o garoto e de repente eles estão num avião indo pra Nova Eu não sei muita York. coisa do Constantine, não. E Tim nem entende como eles chegaram Zatanna? ali, mas Não isso lembro. era Zatanna. magia. Enquanto John Zatanna sai ou um pouco Zatara? pra ir no banheiro, um homem no assento do lado diz pra que Tim tenha cuidado. Tem gente perigosa Oxi. procurando por ele. Só que assim que John volta, o homem age de outra forma, como se ele tivesse sido possuído por um espírito por um momento. Sem entender bem o que aconteceu, Tim e John se preparam para desembarcar e num piscar de olhos eles já estavam nas ruas dentro de um táxi em Nova York. Mais uma vez, era magia. John leva Tim até uma velha amiga, que não é tão amigável com ele assim, a Madame Xanadu, uma cartomante que apesar Xanadu. do desafeto com Constantine, vai ler as cartas pro garoto. A primeira é o Eremita, que indica de onde ele vem e por onde ele passou, indicando o passeio com o Vingador Fantasma. A segunda carta é a Roda da Fortuna, indicando aventuras no seu caminho, o seu passeio atual com John Constantine. Ó,
A terceira E agora é já a se falou o que tava Imperatriz, acontecendo. mostrando que ele vai encontrar uma mulher muito poderosa e talvez perigosa. E a última Eita. é a Justiça, que indica que uma decisão vai precisar ser tomada. Assim, Madame Xanadu deseja boa sorte ao garoto. Mas antes que eles saiam, ela diz que tem algo ali pra ele. E, de um enfeite em formato de coruja, ela invoca a companheira de Tim, a sua coruja Yoyo. De boa, Moreto. A sua Constantine coruja levou ioiô. Tim até ela para que o garoto veja como é um dos aspectos da magia. E próximo dali, ele o leva para conhecer outro aspecto com outra pessoa. Jim Corrigan, o hospedeiro do espírito da vingança, o Espectro. Inclusive o Espectro surge nesse momento quando um atirador do lado de fora estava pronto para atacar Tim Hunter. E o espírito acaba com ele. O atirador era o taxista que os levou até ali. E antes de ir, o Espectro diz que forças obscuras estão tentando matar Tim Hunter. Acontece que existe luz e escuridão, e se Tim se manter na luz, as trevas vão caçá-lo por isso. E dado o recado, o Espectro se vai. Tim e John então partem pelas ruas e o garoto começa a ficar um pouco assustado com tudo isso. Ele diz que é tudo uma loucura. Ele nem acredita que estavam em Londres no momento e agora estão andando em Nova York sem passaporte, sem nada. Ele nem sabe ainda se acredita nisso tudo de magia. Tá pensando que é um E nesse sonho? momento, o maior dos magos surge na sua frente, o Senhor Destino. O Senhor Destino conta pra Tim como existe o balanceamento, como ele é um agente dos Lordes da Ordem, porque os Lordes do Caos vivem numa rivalidade eterna. Então a verdadeira magia é impor a ordem ao caos, e todo o resto era magia sombria. Com isso, o Senhor Destino se vai e agora Tim deveria ser protegido e levado até um local seguro. Constantine então o leva para Washington, viajando por avião num piscar de olhos mais uma vez, e de novo alguém do lado conversa com Tim como se tivesse possuído. Esse era na verdade Boston Brand, o desafiador, um espírito que incorpora em pessoas vivas para poder se comunicar. E ele tá ali mais uma vez para dizer a Tim que tome cuidado na sua jornada. Grupos de magos das trevas queriam matá-lo. Enquanto andam pelas ruas, Tim é atacado, mas é salvo pela coruja Yoyo e por um mendigo. Fala dela. braba. Então, Constantine tenta encontrar um abrigo pro garoto e vai até a mansão do Barão Winter, que fica próximo dali. Mas o barão fica com receio de aceitá-los, porque ele estava com visita. Jason Blood, o hospedeiro do demônio Etrigan. E Jason aproveita para dar uma dica para Tim sobre a magia. Magia era só glamour, era beleza e poder que levava até um fosso chamado Inferno. E Tim não iria gostar do inferno. O Barão Winters é um pouco mais rude com eles e diz que não sabe nada sobre magia. Então Tim e Constantine vão embora, dirigindo um carro que surge sem explicação. E Tim, na verdade, sabe como. Com magia. No caminho, forças das trevas tentam pará-los, mas John consegue despistar qualquer um, pegando carona com o investigador paranormal Dr. 13, que diz que magia não existe. Em 15 anos trabalhando nisso, ele já viu de tudo e sempre eram mentiras ou fraudes ou coincidências. A magia não existia. Então Constantine diz que ele tá certo. A magia não existe pra ele. Para que você consiga essa ligação, você precisa acreditar na magia, porque ela acredita em você. Caramba. Constantine e Tim vão agora É por isso que a até gente não usa casa de magia, outra chat. amiga A gente de não John. confia. E em vez do ódio como a Madame Xanadu recebeu, essa o recebe com muito carinho. Essa é Zatanna Zatara. Aí a Zatanna aí, ó. Constantine apresenta Tim pra Zatanna e ele diz que precisava manter o garoto seguro. Claro que Ela é a mulher poderosa e perigosa. Como assim? Lembra? Poderosa? A mulher lembra que tava lendo as cartas? Ah, Falou que aham. ia parecer uma mulher muito forte e perigosa. Ah, não acho, ela parece legal. Ela é a perigosa, ela é perigosa. que, por Zatanna, não Ó a tem cara de problema mal, nenhum, não confio. mas tinha acabado de chegar uma carta ali pro próprio Constantine. E ao ler o bilhete, ele diz que precisa sair e deixar o garoto com ela. Ele está sendo convocado na Índia, onde os magos estão lutando contra as trevas.
e precisavam dele. Assim, Tim fica aos cuidados de Zatanna, que lhe oferece um bom café da manhã. Tim tenta ligar para o seu pai para não deixá-lo preocupado, mas a magia já tinha dado um jeito nisso. E naquele dia, Zatanna leva o garoto para dar uma volta pela cidade, e ela o leva para uma festa de Halloween. Zatanna leva Tim para um tipo de bar que serve como zona segura, um local de trégua para todo tipo de ser místico, incluindo feiticeiros e demônios. Mas acontece que existia um preço alto pela cabeça de Tim Hunter, colocado pela Irmandade da Chama Fria. E isso era mais forte que qualquer local seguro. Nesse momento, Zatanna e Tim ficam encurralados quando todos se voltam contra eles. Mas nesse instante aparece John Constantine, ordenando que ninguém chegue perto do garoto. E todos ali conhecem a reputação de John. Ô, louco! Então ninguém vai querer mexer com alguém sob os seus cuidados. Assim, eles saem. E John agradece os cuidados que Zatanna teve com Tim, mas estava na hora de ir embora. Inclusive, o seu Ela chamado levou ele pra pro lugar Índia mais foi só perigoso uma do lugar distração. da Terra. E ele conta que não tinha habilidades pra acabar com todos naquele bar. Mas ele tem astúcia. E isso é algo que poucos místicos estão preparados pra combater. John e Tim então se despedem de Zatanna e partem mais uma vez num piscar de olhos por um avião, onde inclusive, antes de embarcar, Boston Brand aparece mais uma vez dizendo pra Tim que ouviu que agora tava tudo bem. Era hora de voltar pra Inglaterra, hora de continuar o passeio, porque o Doutor Oculto vai levar Tim agora pro Reino das Fadas. O Doutor Oculto leva Tim por um caminho no meio de uma floresta, onde eles deveriam esperar até o crepúsculo. Porque esse é o momento de entrar no Reino das Fadas, chamado também de... Isso é uma boa não. O quê? Esperar o crepúsculo. Vai aparecer um lobo, vai aparecer vampiro aí. Melhor não. Meu Deus, cara. A terra do crepúsculo de verão. Mas antes de entrar ali, Tim deve saber de algumas regras, para poder entrar e sair sem problemas. Ele não pode desviar do caminho ou ficaria perdido para sempre. Ele não pode pedir favores a ninguém e não pode aceitar presentes de ninguém. Com isso entendido então, eles atravessam por uma simples cerca e num piscar de olhos, Tim estava no Reino das Fadas, com o Doutor Oculto inclusive assumindo seu alter ego feminino, que Tim, ao ver flores, a nomeia como Rose. Juntos, eles andam um pouco e chegam até o mercado central de Faerie, um centro para muitos reinos mágicos que existem em paralelo com a Terra. O problema é que, andando por ali, enquanto um mercador oferece a Tim todos os seus desejos, um duende tenta enganá-los e coloca um bracelete no bolso do garoto. A ideia era chamá-lo de ladrão, para que assim Tim ficasse às ordens daquele duende. Mas a coruja Ioiô ataca o duende e salva Tim Hunter. Então, com a confusão, surge o Resplendor, que tem um papel maior no universo, como visto em Sandman Prelúdio. Mas um desses papéis é ser uma espécie de diretor desse centro mágico. Ele aparece ali e, como castigo ao duende, o Resplendor apaga sua boca e leva Tim, Rose e Ioiô até a cabana da criatura, onde cada um poderia escolher um item dali como pagamento pela perturbação. Assim, aleatoriamente, Rose escolhe um espelho, Ioiô pega um tipo de corrente e Tim escolhe um ovo. Ainda tem algum, Zazinho? Sim, os três podem seguir o seu caminho. Atravessando rios de sangue e longas trilhas, eles seguem o caminho ao grande castelo de Faerie. Mas antes de chegar, um gigante interrompe uma passagem e faz uma charada, perguntando o que tem tudo, mas não pode ficar com nada. E colocando a mão no bolso, o agora transformado mais uma vez em Doutor Oculto, vê o item que escolheu na casa do duende e responde: um espelho. Assim, o gigante os deixa continuar. Eles atravessam por cavernas onde encontram Thomas o Rimador, um poeta e bardo o Júlio. no século 30 na Escócia, mas quando entrou no Reino das Fadas dormiu com a Rainha Encantada e agora passa a vida confinado ali cantando para reis adormecidos para sempre,
como o Rei Arthur. O problema acontece quando Tim, Ioiô e Doutor Oculto tentam sair dessas cavernas. nem dormir com E o as esposas dos caminho outros leva mais. por uma escuridão até um tipo de floresta. E quando a luz ilumina outra vez, Tim e Ioiô não encontram mais o Doutor. E caminhando mais um pouco, eles veem uma figura que os atrai e Tim sai da trilha. Essa figura era a bruxa Baba Yaga. Baba Baba Yaga. Yaga vive numa casa com patas de galinha que Ué. se move a todo momento. Cadê o John? Eu achei que John era ele. Quantas piadas você vai fazer nesse Eu achei vídeo? que John Wick era a Baba Yaga. Como assim não é o John Wick? E ela devora carne de crianças. Por isso, Baba Yaga prende Tim junto de outras presas como um coelho e um ouriço falantes. E assim Baba Yaga sai para procurar por Ouriço temperos falante é o pro seu Sonic. jantar. Preso na cabana então, Tim não tem o que fazer, mas a coruja Ioiô o encontra. O problema é que, se Ioiô sair dali para procurar o Doutor Oculto, a ave pode se perder, porque a casa da bruxa nunca fica parada num único lugar. Mas a coruja estava com o segundo item que conseguiram na cabana do Ah, duende. é roteiro, uma roteiro. corrente. E o coelho e o ouriço dizem que essa é a chamada corrente da extensão infinita. Desse jeito, prendendo a corrente e passando aquilo pelas pernas da galinha, a coruja derruba a cabana da bruxa, destruindo tudo. Desse jeito, Tim Hunter foge com o Ioiô, o coelho e o ouriço, enquanto Baba Yaga volta e vê o seu jantar fugindo. Só que Pega no o meio da jantar. confusão e da fuga, Rose aparece e diz pra Baba Yaga que Tim tá sob os seus cuidados. E se ela não os deixar em paz, Rose vai contar pro mundo o real nome da bruxa. E assim o seu nome seria conhecido por todos e ela não teria mais influência em outras criaturas, que é o maior medo de qualquer criatura mística. Caramba. Com isso, não querendo arriscar, Baba Yaga desiste do seu jantar e vai embora. E quando Tim pergunta pra Rose se ela estava blefando, como John Constantine fez antes com os outros magos, ela diz que não. Ela realmente sabe o verdadeiro nome de Baba Yaga. Finalmente, voltando pra trilha, Rose, Tim e Ioiô continuam, até que são encontrados pela própria rainha de Fairy, a rainha Titânia. Rose se apresenta e apresenta Tim e explica que tá ali mostrando ao garoto a extensão dos mundos mágicos. Então Titânia os convida até o seu castelo. E chegando, num piscar de olhos, Titânia diz que além do mundo das fadas, existem vários outros mundos que Tim pode visitar. E para isso, ela lhe dá um presente e lhe joga uma chave. Isso foi um grande erro. Uma das regras é que Tim não poderia aceitar nenhum presente. Verdade. Mesmo assim, indignada, Rose acompanha Tim abrindo portas com aquela chave, atravessando vários mundos de pura magia. Tim, Ioiô e Doutor Oculto, agora mais uma vez, passeiam conhecendo Skartaris, onde dinossauros e guerreiros caminham. Mirra, onde magos malignos conjuram exércitos de mortos. A Gema do Mundo, onde o Arquimago é acorrentado. O Inferno, onde demônios como Etrigan vivem. E passando por um dos mundos mais interessantes. O Sonhar. O mundo do Lorde Moldador. O Sandman. Nesse momento, inclusive, ele próprio surge, que na época ainda era Morpheus. E ele dá as boas-vindas ao pequeno Tim, que claro, já conhece o seu reino. O reino que ele visita todas as noites quando sonha. Assim, depois dessa visita, Tim segue de volta ao mundo das fadas. O problema é que Tim aceitou a chave, um presente de Titânia, e agora, como pagamento, ele deve seguir as regras e ser o seu servo para sempre. Ou ele deveria lhe dar um presente de mesmo valor. É da Tim coruja. não quer ficar ali, Não. e o Doutor Oculto diz que não tem nada que possa fazer. São as regras. Mas Tim tinha algo para dar em troca. O item que pegou na cabana do duende. O ovo. E esse não era um ovo comum. Era chamado de ovo mundano. Mas ele contém parte da criação de um mundo. Cara, fala do ovo. Mesmo contrariada, Viu? Você julgou Titânia o ovo, né? aceita o seu presente e permite que Tim Hunter vá embora. Pelo menos por enquanto.
Agora, voltando para o mundo real e ao encontro dos outros magos da Brigada dos Encapotados, como se tivesse acabado de acordar de um sonho, Tim se prepara para o último passeio, um passeio até o amanhã. Apesar das preocupações de John Constantine com relação ao garoto andar agora com o mais agressivo deles, Mr. Io, Tim precisava acompanhá-lo e dessa vez a coruja Ioiô não pode ir junto. De qualquer maneira, Tim segura o braço de Mistério e eles começam a caminhar pela linha do tempo para entender como a magia pode afetar o seu futuro e o futuro de todo o universo. Tim é levado há 15 anos num possível futuro, onde uma guerra mística acontece, onde vários manipuladores de magia guerreiam entre si, onde Zatanna era atacada, onde John Constantine estava à beira da morte, e onde o maior causador disso era o próprio Tim Hunter. Essa é uma das possibilidades de futuro caso Tim decida se unir a místicos malignos, por exemplo. E isso o deixa completamente perturbado. Mas dependendo das escolhas de Tim, os futuros podem ser diferentes. Tim pode ser um campeão da luz, ou pode rejeitar a magia, podendo se voltar para a ciência ou para a tecnologia, o que acabaria com o mundo místico ainda mais. Tim e Mistério continuam avançando e observam agora o século 30, onde a ciência é quem domina. Mas com a existência da legião de super-heróis, a magia vem ganhando força mais uma vez. O problema é que isso acaba desencadeando a reunião do poder místico num ser chamado Arquimago, e ele acaba destruindo o próprio mundo e a si próprio. Por outros caminhos, eles observam no século 60 a civilização humana se tornando uma mescla quase incompreensível de magia e tecnologia. E continuando até milhões de anos à frente, onde o Sol já estava em exaustão, eles observam o que a humanidade se tornou. ETs. Poucas criaturas sobreviventes com uma pele meio verde transparente, caçando qualquer tipo de alimento, como aranhas do mar, por exemplo, para poder sobreviver. Mas, de qualquer forma, nessa existência já não importavam os aspectos como ciência ou magia. Enquanto esse caminho os levava longe demais, nos dias atuais, John Constantine ficava cada vez mais preocupado e desconfiado com relação às atitudes de Mistério. Assim, com a aprovação do Vingador Fantasma, o Doutor Oculto envia a coruja Ioiô, fortalecendo seu vínculo espiritual para que ela procure e ajude Tim Hunter. Acontece que Tim e Mistério já tinham chegado no fim dos tempos, onde tudo termina. E ali só existia um último refúgio de vida, onde viviam os últimos seres da existência. Um hierofante, que era a mescla das almas místicas que morreram. E ele leva os dois viajantes ao encontro do rei e da rainha do fim de tudo. E eles têm um bobo da corte, que Tim até confunde com John Constantine, porque a semelhança entre eles é imensa. Mas o seu nome não é John, é Jack. Jack dos sonhos. E Jack diz que não sabe nada sobre magia. Isso já não existe há muito tempo, mas a única coisa que ele sabe é que mesmo um pouco dela já é bem perigosa. Assim, Tim e Mistério continuam onde não existe mais nada, no fim do universo. E ali, sozinhos, onde ninguém poderia alcançá-los, Mistério revela sua verdadeira intenção. Como ele disse no começo, ele acha melhor acabar com Tim Hunter para evitar o pior, que ele se desvie pro lado maligno ou algo assim. Então Mistério o ataca e tenta matá-lo ali mesmo. Só que nesse instante, a coruja Ioiô aparece e entra na frente do ataque de Mistério. Só que com isso, Ioiô, a ave companheira e guardiã de Tim, morre. Não gostei. E quando o Mistério se vira podia ter matado atacar o Tim. o garoto mais uma vez, podia ele mesmo. É interrompido. Agora, pelo próprio destino. Vou matar a Ioiô, O cara. destino dos Perpétuos surge dizendo que eles não deveriam estar ali. O seu livro indica que eles são de outras eras, e não do fim dos mundos. E então quem surge com ele é a própria morte.
Ela chegou para levar o seu irmão Destino e para fechar as portas do universo. Mas Team Hunter e Mistério não deveriam estar ali. Assim, depois de levar o Destino, a morte diz que Team não morre ali. Ele morre em eras passadas. Então, como castigo para Mistério, que infringiu o caminho natural do tempo, ela o obriga a voltar para sua era, mas andando a pé por toda a linha do tempo. Meu Pô, Deus! um dia A ele chega. caminhada seria longa. Meu Deus! Mas pra Team, tava tudo Nossa, bem. eu falava, me mata. Me mata. Eu não vou sair daqui. Ou você me mata, eu fico aqui Não, e você me se mata. você falar pro Júlio que ele vai ter que ir andando até o mercado, ele fala, me mata. Ah, não vou não. Preguiça do caramba. Ela o levaria de volta num piscar de olhos. E assim, Tim aparece no tempo atual na frente da Brigada dos Encapotados. Ao voltar, ele explica o que aconteceu e pede para que o Doutor Oculto traga de volta a Coruja Yoyo, mas isso não era possível. Então Droga. Tim Por que tinha tão agradece. importante? Porque ele E o vai ser Vingador roubado Fantasma diz que a escolha é dele, de seguir o caminho da magia ou não. E Tim diz que não. A magia era muito perigosa e ele recusa. Assim, Tim se vira para ir embora, mas num segundo ele se arrepende da sua escolha. Só que quando volta, os três já tinham desaparecido, como num passe de mágica. Longe dali então, Constantine lamenta que o garoto não aceitou o caminho da magia. Mas o Vingador Fantasma diz que ele tá enganado. Team Hunter aceitou o caminho no começo de tudo, quando ele próprio perguntou se Tim queria acompanhá-lo num passeio. Meu E Tim Deus! disse que sim. Pô, aí é foda. Team Hunter já estava ligado à magia. Quando ele volta para casa, depois de tudo isso, pro seu pai não tinha passado nem 5 ou 6 horas que ele tinha saído para passear. Assim, Tim vai até o seu quarto, onde ele diz que não precisa daqueles encapotados. Tudo que ele precisa é acreditar. Então, segurando seu ioiô com toda a sua força Ai, de meu vontade, Deus. a coruja simplesmente volta à vida. Aí, Gostei, Paz amei a mágica. história, amei. Porque amei. depois de tudo que ele viu e aprendeu sobre seres místicos, relíquias mágicas, deuses, entidades, vendo toda a grandiosidade fora do seu mundo comum, Team Hunter agora acredita na magia. Final E feliz. é desse jeito que termina a história. Pica! Tá? Não veremos as considerações, não veremos, mas é tá? isso. Bom vídeo, É, muito mano, bom vídeo. Gostei, mas infelizmente eu não veria, tipo, eu não leria. A arte é muito antiga pra mim, eu Não, já sou mas eu chato. achei a arte muito bonita. Muito Não, bonita. ela é bonita, mas ela é bem diferente do que eu tô acostumado. Sim, realmente. Eu acho que isso me prejudicaria a ler, sabe? Mas ela é muito antiga. O jeito que ela é feita é bem diferente. Enfim, a história é muito Mas a coruja tá viva e isso que interessante. importa, eu gostei da história. Se ela tivesse morrido, seria a pior história que eu já vi na minha vida. Mas como ela tá viva, é uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida.